a construção racional ou as condições definitivas da paz. Se inicialmente temos que lançar o contexto ou possibilitar que tenha um contexto, um fundamento para o nascimento da nossa construção, ou que Kant chama de condições preliminares, elas não são per si suficientes para construir, manter a paz. Então, como nós vimos nos vídeos anteriores, a paz é uma soma entre as condições preliminares, propiciar o fundamento para onde as condições definitivas iniciam a obra, a construção, que resultará na manutenção da paz perpétua. Então, aqui vem justamente a maior influência de Kant nos pensamentos ideológicos modernos, através desse livro. Ele vai dizer que a construção racional, as condições definitivas, elas passam por 3 níveis de institucionalização, construção. São 3 etapas. A primeira etapa ele vai chamar de ius civitatis, que é justamente a construção racional da paz a nível da relação indivíduo-estado, a nível de direito nacional. Já o segundo nível, ele vai empregar a expressão ius gentium, no mesmo sentido da escola estatutária holandesa, a parte do direito natural que regula as relações entre soberanias, entre estados. Ou seja, nós temos que, uma vez que você tem o projeto de paz construído a nível nacional, ele começa a continuar sua construção no plano das relações internacionais, nas relações entre soberanos, para então atingir o status da construção, o nível que ele chama de ius cosmopoliticum, que é a construção contínua entre todos os povos e indivíduos de um plano universal de paz. Então nós estamos vendo, melhor dizendo, que com Kant surge a ideia de que a ideia, primeiro, tem de criar, ser estabelecida num ambiente propício, se consolidar nacionalmente, depois internacionalmente, para então atingir o objetivo maior, que é a construção global. Então você tem aí a visão de níveis de Kant. Então as condições definitivas são justamente a construção racional da ideia dentro da ideia nacional, da ideia internacional e da ideia global. Então as relações internacionais, por causa dessa característica, elas não têm um fim em si mesmas. Elas, na verdade, são um plano sempre intermediário, que é a marca para além do projeto nacional, mas aquém do projeto global. Pois bem, continuando então em Kant, o que é o nível da ius civitatis que Kant vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: toda a Constituição civil deve ser republicana. Então, o que é a ideia republicana? O direito de cada Estado deve ser voltado pelos ideais republicanos, mesmo se tiver uma monarquia, um rei. São justamente os ideais de liberdade como pilar de formação de uma sociedade. A sociedade é baseada na liberdade dos seus membros. Segundo, todo social é dependente de uma autoridade. A relação entre a autoridade e a sociedade é recíproca. É a sociedade que cria a autoridade e a autoridade existe para propiciar o desenvolvimento da sociedade. Terceiro, a igualdade entre cidadãos é estabelecida pela lei. Então, é a lei que é aplicada a todos, sem distinção de origem, raça, cor e classe. Então, os direitos e deveres são todos estabelecidos por lei. E quarto,
A Constituição é a manifestação do contrato social original entre aqueles indivíduos e a comunidade e a autoridade ali existentes. É a fonte do status jurídico da comunidade. Então, você vê que a relação do indivíduo e do Estado, o ius civitatis kantiano, é justamente a concepção de ser um Estado de direito. Então, quando você pega a ideia de direito republicano nele, ele na verdade está utilizando o que nós conhecemos hoje como o Estado de direito. Então, para ele, todo direito nacional tem de ser um Estado de direito, onde você tem leis que se aplicam a todos e que regulamentam, então, a relação social entre os indivíduos daquela comunidade e a autoridade nela existentes. Então, ele rompe com aquela visão de absolutismo, que o soberano pode fazer o que quiser. Não. Ele pode fazer tudo aquilo que está de acordo com o Estado democrático, o Estado de direito que existe naquela comunidade, naquele Estado. Uma vez estabelecido que todos os Estados agem a nível nacional como Estado de direito, nós temos então que podemos trabalhar com a paz a nível internacional, ou ius gentium, na qual o direito da gente surge como a Federação dos Estados Livres. Não é uma sociedade internacional, é uma federação. Uma vez que a igualdade entre os Estados nada mais é do que uma fonte geradora de distorções. E essas distorções é que criam um ambiente para a guerra, para conflito, para a violência. Então eu não posso tratar de forma igual um país como os Estados Unidos e um país como o Haiti. Porque ao fazer isso, eu estou gerando uma distorção na compreensão dos dois países. Logo, somente na concepção de uma ascensão de uma federação ou de uma família de nações é que eu posso construir o estabelecimento de um direito para a comunidade de estados. É aquela visão de que os estados mais fortes são os irmãos mais velhos que têm a obrigação de proteger os irmãos mais novos e que a relação entre irmãos deve ser a de propiciar o desenvolvimento mútuo. Então, o direito das gentes não é baseado na ideia de uma sociedade de estados, mas sim na ideia de servir como pilar de suporte para a criação de uma república mundial. Logo, o ius gentium não é o direito da guerra ou para a guerra, mas sim o direito pilar para a construção da paz, o direito da paz na família de estados, na federação de estados. Por consequente, nós temos que, uma vez estabelecida essa concepção, criado esse ius gentium, nós podemos entrar na etapa do ius cosmopoliticum, ou direito à justiça cosmopolítica, que justamente Kant vai assentar na ideia de hospitalidade, que o projeto de paz mundial e perpétuo tende a se assentar na hospitalidade entre os povos. Então, se eu tenho que todos os povos são Estado de direito, que existe um direito que torna, que lida com os povos de forma fraterna, de forma familiar, então eu tenho um ambiente a propiciar regras universais de hospitalidade, regras aplicadas a todos os indivíduos e a todas as nações, pouco importando o seu tamanho ou a sua, vamos dizer assim, força, seu poder bélico. Então, tanto estados como pessoas
têm de estar preparadas para o fluxo de pessoas no mundo. Então, deve-se criar um senso de hospitalidade entre as pessoas, a fim de diminuir as divergências, a fim de superar as diferenças, para criar, fomentar um clima amistoso. E aqui é importante lembrar que ele vai utilizar a expressão Gastrecht e Besuchsrecht. Gastrecht é a ideia do hóspede. A hospitalidade é justamente Gastrecht, direito do hóspede. Se você entender bem, se você já leu a Bíblia ou viu filmes mais antigos, você vai ver que quando uma pessoa aceita alguém como hóspede, ele trata aquela pessoa como fosse um membro da casa. Ou seja, cria-se uma relação de direitos e deveres entre o hóspede e o hospedeiro. Então, é essa a ideia de um ius cosmopolítico. A relação de que o recebimento, o fluxo de pessoas, cria, a partir da hospitalidade, um conjunto de direitos e deveres entre os estrangeiros e os nacionais. E que ele não se resume ao mero Besuchsrecht, ao direito de ir e vir visitar. Então, você tem de ver o estrangeiro como um hóspede, um indivíduo que tem direitos e deveres naquela situação. Tratar como parte ou como uma parte da comunidade que está naquele estado, naquele momento, e não um mero turista. Tá? Então, nós temos aqui que a ideia de Kant é justamente essa. O ius cosmopolítico, ou seja, o projeto universal de construção racional da paz, é justamente assentado no desenvolvimento da ideia de hospitalidade, ideia que ultrapassa os limites do Estado e afeta tanto o Estado quanto os indivíduos membros daquele Estado. Então, você vê que o pensamento, o argumento kantiano da paz perpétua, ele diz, primeiro, eu tenho de criar a paz a nível nacional e propõe a solução como sendo o Estado de Direito. Depois, eu tenho que implementar a paz a nível internacional, em vista de não só entre as relações dos Estados, mas também para servir de pilar para um projeto cosmopolítico, ou seja, o ius gentium existe para fomentar o surgimento de um direito de hospitalidade entre os povos. Então, o ius gentium cria um Estado de direito para a família de nações, que não vai tratar todos como sendo iguais juridicamente, mas vai tratar juridicamente as diferenças de modo a impedir distorções, violências entre eles. E, por fim, uma vez estabelecido o Estado de Direito nos povos, uma vez estabelecida essa concepção de fraternidade, de respeito mútuo às diferenças no plano internacional, eu tenho então o nascimento do direito cosmopolita da civitas máxima kantiana, o desenvolvimento cada vez maior do espírito de hospitalidade entre os povos e entre os estados, que seria então o resultado final entre todo esse projeto de paz. Quanto mais desenvolvido as regras de hospitalidade de um povo para com o outro, mais civilizado seria aquele povo, mais difícil seria surgir a ideia de guerra naquele estado, naquela comunidade. Então, essas são as condições definitivas da paz para Kant. Então, aqui pelo visto eu economizei slides. Temos aqui, como o próprio Rudolf von Jhering já vai avisar no seu texto A Hospitalidade no Passado, o surgimento da hospitalidade é um dos fatos mais importantes que a história da civilização deve registrar em todos os povos. É com ela que primeiro se inicia para eles a vida civilizada, isto é, a vida em comum. Então, as lições kantianas sobre o desenvolvimento de um ius cosmopolítico
um direito para todos os povos e estados, vai ser ancorada na hospitalidade. Esse mesmo entendimento vai ser resgatado por Hegel lá na metade final do século XIX.